Olá, senhores, sejam bem-vindos ao nosso jornal. Hoje, de uma maneira muito diferente, esse jornal será apresentado em razão de um processo que está correndo na Justiça de Mogi Guaçu. Ontem, nós trouxemos aqui um fato envolvendo uma filha e seu pai que precisava de atendimento médico e transferência de Limeira para Mogi Guaçu. Já falamos de inúmeros outros casos envolvendo saúde pública. Porém, hoje nós vamos falar dos bastidores da saúde pública. Para que os senhores possam entender, vou explicar como que vai funcionar hoje. Logo do meu lado, vocês vão ver uma vazia. Coronel, mas tem uma poltrona vazia, você vai entrevistar alguém? Não. Essa poltrona, ela vai simbolizar que, de quem eu estiver falando no processo, as palavras que a pessoa colocou no processo, vai estar mostrando a cadeira, a poltrona, como se ele estivesse aqui, e eu falando as suas falas conforme está no processo. Não serão palavras minhas, serão palavras como estão no processo, para que os senhores possam entender. Então eu vou explicar agora do que trata esse processo. Esse processo, o Ministério Público de Mogi Guaçu impetrou contra prefeito municipal Rodrigo Falsetti, contra o secretário da Saúde, Luciano Firmino Vieira, e contra a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu. Só quero falar para os senhores que é um processo, não está inteiro aqui, só tirei as partes principais para nós começarmos a falar para os senhores como que está a situação da Santa Casa de Mogi Guaçu. Este processo é em razão de que entrou muito dinheiro na Santa Casa de Mogi Guaçu e ninguém prestou contas de onde que esse dinheiro foi gasto. Onde que esse dinheiro foi empregado. Não houve o retorno da Santa Casa, onde que eles gastaram todo esse montante que a Prefeitura engessou, que a Prefeitura injetou na Santa Casa de Mogi Guaçu. Então, só para os senhores entenderem que o dinheiro entrava na Santa Casa de Mogi Guaçu, eles gastavam como bem queria e não prestavam contas. E aí vocês vão entender agora como que a coisa estava acontecendo e, em razão disso, como que a situação vai ficar. Nós não vamos falar todo o processo de uma vez, porque é muito extenso, é muita coisa para todos os senhores saberem. Mas os senhores entenderão um pouco de como é que a administração pública municipal está trabalhando, como que a administração da Santa Casa está trabalhando e vocês tirem as suas conclusões porque que a população está perdendo, não está sendo bem atendida conforme essas reclamações que nós trazemos para os senhores. Perfeito? Antes de nós começarmos a falar isso, vou deixar bem claro dois posicionamentos para os senhores saberem que são fatos interessantes. Primeiro nós vamos falar do salário do superintendente da Santa Casa. Primeiro nós vamos falar do salário do superintendente da Santa Casa. Hoje eu andei pela cidade e fiz perguntas para algumas pessoas de quanto que eles imaginavam que era o salário do superintendente da Santa Casa. Eu escutei 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Quando eu falei que o salário do superintendente da Santa Casa é superior a 40 mil reais, o pessoal assustou. Exatamente. O salário do superintendente da Santa Casa é superior a 40 mil reais. Esse é o salário dele. Todas aquelas rifas que vocês fazem para a Santa Casa,
todos aqueles dinheiro que vocês doam para a Santa Casa, todo aquele dinheiro que a prefeitura injeta na Santa Casa, todos os dinheiros que as empresas colocam na Santa Casa, primeiro dinheiro que é tirado de tudo isso é o salário do superintendente da Santa Casa. Primeiro ele tira o salário dele, depois ele verifica o que ele vai fazer. O salário dele, todo mês, é honrado, está lá. Em razão disso, vamos continuar agora. Só falei isso para os senhores entenderem como que as coisas estão hoje funcionando. E isso está no processo. Não preciso falar nada. Então, vamos começar o Ministério Público. O Ministério Público ele fez um inquérito civil para apurar essas situações. Vocês lembram o ano passado, quando nós falamos que a Santa Casa tinha uma data prevista para ser fechada? Se não me falha a memória, eu falava para os senhores, era 4 de outubro. Pois bem, por que nós falávamos isso? Porque nós já tínhamos conhecimento da situação financeira da Santa Casa. E agora nós, com esse processo em mãos, nós passamos a ter acesso com provas do que nós falávamos antes, e agora nós temos palavras do próprio Ministério Público falando essa situação. Então vamos lá. Primeiramente, falando do acordo que foi feito entre a Prefeitura e a Santa Casa, que a Santa Casa atenderia as ocorrências de média e alta complexidade, enquanto que a Prefeitura passaria verbas para atender essas situações. Até aí entendemos tranquilamente. Nesse convênio ficou acertado que a Prefeitura passaria para a Santa Casa, estou falando, está aqui no processo, ó, folhas 3. A importância de... Eu acredito que vai até aparecer embaixo dos senhores aí, para os senhores irem acompanhando o montante. R$ 21.958.479,12. Todo ano, a Prefeitura iria colocar na Santa Casa, por um único acordo, R$ 21.958.479,12 para atender os procedimentos de média e alta complexidade, com recursos vindo do governo federal, do governo estadual, recurso da rede de atenção de urgências, recurso do próprio municipal de incentivo ao plantão médico, e assim vai. Menciona nos autos. Tá bom. Esse montante, todo ano, ser passado para a Santa Casa. Porém, em contrapartida, a Santa Casa teria que apresentar onde que ela empregou esse dinheiro. Vocês viram que não é muito que ela tinha que justificar. 21.958.000, quase 22 milhões. Dinheiro suficiente para construir hospitais. Valor suficiente para construir hospitais inteiros. A Santa Casa só teria que apresentar prestação de contas. Até aí, vamos continuar. A única coisa que a secretaria tinha que fazer era exigir da Santa Casa a prestação de contas. Ela só tinha que exigir: te passei X, você me justifica onde que você gastou. Apenas isso. Sabe quanto que a Santa Casa justificou? Nenhuma dessas situações. Não apresentou. Às vezes eram pequenos montantes, a Santa Casa falava, gastei em tal lugar. Mas a prestação de contas inteira não fazia. Em razão disso,
Em razão de muitos disso e de falarem que a situação financeira da Santa Casa estava complicada, está precisando de verbas, a Câmara de Vereadores criou uma comissão de vereadores para ir na Santa Casa. Inclusive nessa comissão, uma vez que nós temos vereadores que são médicos, eles tinham que ir na Santa Casa verificar o que estava acontecendo. Essa matéria, vejam só. Foi montado uma comissão com vários representantes de vários órgãos. E, doutor, o que essa comissão foi colocada? Exatamente por essa dúvida. É uma comissão que vai atuar junto a tudo, aos pagamentos de fornecedor, a negociação de salário com os colaboradores, com o plantão médico, os valores, qual a tabela utilizada, como está sendo feito. É pela primeira vez aqui no nosso município, porque essa questão de comitê em outros municípios já existia, mas aqui em Mogi Guaçu é a primeira vez que a Santa Casa está recebendo e está sendo obrigada a passar todas essas informações ao comitê, e o comitê tem a lisúria de estar pegando documento a documento, conta por conta, ver. Hoje até foi uma das reuniões e a gente discutiu, até se a Santa Casa for contratar ou for demitir, tem que dar justificativa para esse comitê. Então, tipo assim, é um comitê que vai estar inserido ali. É aí que eu pergunto aos senhores. Os vereadores foram na Santa Casa para fiscalizar a Santa Casa. O que eles fiscalizaram? Nada, porque não trouxeram nenhum relatório, não falaram nenhuma dessas situações. Simplesmente eles devem ter ido lá, ouvido um monte de blá, 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 e não viram que exatamente esses documentos não estavam sendo cumpridos. Função do vereador. Vereador fiscalizar o executivo. O executivo não estava cumprindo com a sua missão, então vocês estão verificando. Mesmo assim, a prefeitura continuou repassando dinheiro para a Santa Casa. Só que chegou uma hora que a prefeitura falou: nós vamos repassar esse dinheiro para vocês. Esse dinheiro tinham que ser destinados com finalidades específicas. Esse dinheiro tinha que ser com finalidades específicas. Os recursos públicos repassados via convênio número 1 de 2020 deveriam ser empregados em finalidade específica. Em finalidade específica. Será que foi gasto? Não, porque não prestaram contas. E assim vai. Vocês pensam que é pouco? Não. Vou ler só o primeiro. R$1.440.000. Só o primeiro. Não vou ler, não li os outros. Quiser outro? 960 mil. E assim vai outros montantes. E isso vai passando, isso vai acontecendo. Mais uma vez, de novo, os promotores alegam: seu emprego tinha que ser objeto de prestação de contas até o dia 10 do mês subsequente à sua execução. E aí, o que acaba acontecendo é que não se presta contas. O dinheiro é injetado na Santa Casa, é colocado na Santa Casa e continua não prestando contas. Os vereadores saíram da Câmara, foram até a Santa Casa e não conseguiram verificar isso. Isso porque eles estavam de posse de toda a documentação e não conseguiram verificar isso.
Então, nós vamos falar agora de um novo processo de prestação de contas. O governo federal mandou para a Santa Casa. Vocês acham que entra um pouco dinheiro na Santa Casa? Não, entra muito dinheiro. Então, vou falar mais um agora. Vocês viram o montante da prefeitura, que a prefeitura colocou. Agora eu vou falar do governo federal. R$ 16.801.451,42. Isso veio do governo federal. A prefeitura foi lá e colocou mais dinheiro. R$ 9.139.789,41. Então vocês viram, dinheiro entrou na Santa Casa. Dinheiro entrou na Santa Casa. Os vereadores falaram que foram na Santa Casa fazer verificação, foram fazer auditoria, verificar, mas pelo jeito acho que esqueceram a caneta, esqueceram a calculadora, esqueceram a coisa. Simplesmente falar amém, amém, precisa de dinheiro, amém, precisa de dinheiro, amém. Então vamos lá. Então agora eu vou colocar aqui o nosso entrevistado aqui do lado. Eu vou ler o que está no processo, eu vou ler o que está aqui do processo, que são palavras do secretário da Saúde, Luciano Firmino Vieira. Então, vai aparecer aqui com o nome dele, mas eu vou estar falando o que está no processo. Convém salientar que, para a efetivação dos pagamentos, é necessário a apresentação de planos de trabalho com metas quantitativas e qualitativas que, ao que parece, não foram cumpridas, tendo em vista a ausência da prestação de contas. Vocês viram? O próprio secretário já falando que não tinha prestação de contas. Mas lá na frente nós vamos mostrar que, sabendo que não tinha sido prestar contas, lá na frente ele convalida aprovando a prestação de contas. Mais lá na frente, ele convalida assinando a prestação de contas. Vocês estão vendo agora como que fica? Foi feito convênio, repassaram verba, sabendo que não podiam repassar outra verba sem que a prestação de contas da anterior tivesse sido aprovada. Vocês querem ver uma coisa? Lembra lá atrás, no caso Rita Lobato? Que eles foram injetando dinheiro na Rita Lobato e não exigiam prestação de contas? A mesma coisa está acontecendo com a Santa Casa. Ausência do poder público. Ausência do poder público, do executivo, em cumprir a sua missão, e ausência do poder público, do legislativo, em fiscalizar o executivo. Mais uma vez. E chegou uma hora que o secretário da Saúde viu que alguém estava pressionando. Aí ele resolveu ir ao Ministério Público. Então, vou voltar aqui, palavras do secretário da Saúde, Luciano Firmino de Oliveira. Asseverou nos pareceres conclusivos a sugestão de aplicação de prazo para que a entidade do terceiro setor, Irmandade Santa Casa de Misericórdia, saneasse as irregularidades, continuando assim a realizar os repasses de verbas públicas. Leia-se. Era para dar um novo prazo e continuar repassando o dinheiro. Era um balde sem fundo, que era para colocar mais dinheiro ali dentro e ainda dar mais uma oportunidade. Não prestaram contas até então e continuaram a fazer. Porém, a assessoria jurídica da prefeitura, mais ou menos no tipo assim,
isso não vai dar bem, isso vai ter problema. Eles falaram o seguinte, emitiu o parecer, opinando pela instauração de sindicância para apuração de responsabilidade em decorrência da perda de prazo da prestação de contas da entidade do terceiro setor. Iria apurar a responsabilidade da Santa Casa não ter cumprido o prazo e não ia apurar a responsabilidade da Secretaria da Saúde em exigir a prestação de contas e continuar repassando o dinheiro. Procuradoria Jurídica, está faltando elo nessa corrente aí, não? Mas vamos lá. De novo, palavras do secretário da Saúde. Insistiu na possibilidade de repasses públicos à Irmandade da Santa Casa de Mogi Guaçu via termo de aditamento, de forma até contrária ao que ele mesmo atestara em pareceres conclusivos de prestação de contas emitidos menos de um mês antes, ou seja, em junho do ano passado. Destacou em forma de declaração que não verificamos até a presente data, não existem elementos suficientes a comprovar eventuais irregularidades na comprovação de aplicação dos recursos repassados à Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, não se aplicando a sanção imposta no termo de acordo. Vou falar de novo porque a coisa é incrível, olha. Destacou em forma de declaração, aqui ó, palavras do secretário, de forma até contrária ao que ele mesmo atestara em pareceres conclusivos. Fala aqui uma coisa e aqui faz outra. Por isso que eu falo, senhores, nós precisamos ter pessoas comprometidas com esse serviço. Vamos fazer um breve intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos para continuar agora com as falas e nós vamos continuar com esse processo nos próximos jornais. Vamos repassando devagar. Voltamos já, rapidão. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Como realmente é muito complexo essa situação, nós estamos voltando agora, falando para os senhores, a situação da Santa Casa, da repasse de verbas da Prefeitura para a Santa Casa. Então nós vamos falar dois assuntos agora, depois nós vamos para as matérias da cidade, que são também muito importantes. Em razão disso, só voltando, só lembrando, hein? O salário do superintendente da Santa Casa é superior a R$40 mil. É superior a R$40 mil. Pense nisso. Mesmo diante de todos esses fatos, o superintendente da Santa Casa procura o secretário da Saúde de maneira
olha bem, de maneira absolutamente informal, por vezes via simples mensagem eletrônica, sem fundamento em plano de trabalho, sem estudo técnico, jurídico e econômico, sem comprovação do correto emprego de repasses de recursos públicos anteriores e sem prestação de contas previamente aprovadas. Ele ficava pedindo dinheiro. Vai lá e fala, agora preciso de 1.500.000, 1.900.000 e assim vai indo. E agora, nessas situações, nós vamos colocar aqui agora a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Uma das mensagens que ele menciona, diz assim: vamos precisar de aproximadamente R$1.900.000 para quitar os impostos para liberar a certidão negativa de débito. Senhores, eu peguei aqui os débitos da certidão negativa da Santa Casa. Está aqui, ó. Eu peguei a certidão dos senhores. 1.900.000, ele não quita isso nunca. Vou pegar uma aleatória aqui, ó, só para vocês verem. Imposto de renda pessoa física. Imposto de renda pessoa física. Aquela uma que ele vai lá, ele desconta do funcionário e não entrega para a Receita Federal. 45.000, 51.000, 18.000, 19.000, 21.000. Ou seja, ele descontou do funcionário e não entregou na Receita Federal. E assim vai indo. E eu estou falando de dívidas. Olha só. Essas daqui são dívidas ativas, mas aqui não menciona o montante. E assim vão indo, senhores. Só para os senhores saberem que, quando nós temos um poder executivo que não que repasse, mas fiscaliza, essas coisas não acontecem. Um poder legislativo que fiscaliza realmente o que está acontecendo, porque vocês viram que os vereadores foram na Santa Casa e dessa situação nada foi falado. Então, tá aí, senhores. E assim, mais para frente nós vamos colocar os outros termos, as outras falas, inclusive imputando responsabilidade ao prefeito municipal, ao secretário e à Irmandade da Santa Casa. Mas a Irmandade... Não é a Irmandade. O nome aqui está Irmandade. Mas leia-se quem será responsabilizado. Superintendente da Santa Casa, tesoureiro, secretário e todos os órgãos, todos os conselhos fiscais, administrativos, cada um, na medida da sua responsabilidade, vai ter que, literalmente, responder solidariamente a tudo isso. Esse dinheiro, vocês podem ter certeza que vão buscar em algum lugar. Quando nós falamos aos senhores que a prefeitura corta a grama e não recolhe, nós vamos mostrar agora o que está acontecendo com os bueiros de Mogi Guaçu. Essa grama está tampando os bueiros. Vejam só o que está acontecendo. E olha que essa última chuva não foi muito forte não, hein? Vejam só. Ainda bem que não está muito sujo. Por isso que enche desse jeito. Os matos que a prefeitura roçou aí e não tirou. O que acontece? Favorece bastante. Fica a pergunta. Que planejamento eles têm? Olha a situação que nós estamos vivendo.
Olha a situação que nós estamos vivendo. É caótica, é crítica. Mogi Guaçu está tendo praia sem estar à beira-mar. Com uma pequena chuva que nós tivemos, já tivemos tudo isso. Então, fica aí, senhores. Cadê o nosso planejamento da Secretaria de Serviços Municipais, da nossa Secretaria de Orba, Aviação e sei lá mais o que, cada hora troca de um nome? Onde está o planejamento dessas secretarias? Está aí, senhores. Santa Terezinha continua inundando, Tiro de Guerra continua inundando, Avenida dos Trabalhadores, ali próximo da rotatória de onde está se construindo a ponte, continua se inundando, e outros tantos inundamentos, todas as inundações que acontecem em nossa cidade. Pense nisso. Vou falar para os senhores agora uma mensagem que o SAMAI colocou recentemente nas redes sociais. Vejam só, o SAMAI mais uma vez mencionando falta de água em bairros da cidade. Vejam só. Vocês estão vendo? O que eu quero dizer com isso para que os senhores atentem com esse cenário? O SAMAI coloca um post, uma mensagem. Nos dias 1 e 2 vai faltar água no bairro Sacaída e Paineiras. Ponto. Depois ele coloca outra mensagem. Dia 3 e 4 vai faltar água no bairro A, B e C. Se nós fizermos um estudo sem muito esforço, nós verificamos o que o SAMAI está fazendo. Está tirando água desse bairro hoje, colocando nesse. Tira desse para colocar no outro. Ou seja, ele está fazendo aquele famigerado controle de distribuição de água. Será que os vereadores não estão vendo isso? Será que o diretor do SAMAI não está vendo isso? Será que o prefeito não está vendo isso? Os vereadores não têm a mínima noção disso? Será que não estão percebendo que Mogi Guaçu, daqui a pouquinho, não vai mais ter água para a cidade inteira? Não aumentou a captação de água da cidade. Não aumentou a capacidade de tratamento de água da cidade. Não aumentou o número de caixas d'água, de reservatórios. Eu estou falando de reservatórios, são literalmente reservatórios. Não é uma caixa d'água de 2 milhões e 500 mil litros, isso é uma caixa d'água. Reservatório, você pode colocar para cima de 22 milhões de litros de água. Hoje eles estão fazendo essa distribuição, cortando de um bairro hoje, de outro amanhã e de outro amanhã. Senhores, daqui a pouquinho, o que eu quero dizer é 1, 2, 3 anos, nós não vamos ter água em Mogi Guaçu. Nós não teremos água em Mogi Guaçu. Ninguém fala nesse assunto, porque esse ano é de eleição, precisa ser falado. Tem que se falar em investimentos, em captação de água, em tratamento de água, aumentar a capacidade de tratamento de água. A mesma capacidade de há muitos anos é a mesma que está em Mogi Guaçu hoje. Pense nisso, senhores. Vocês vão verificar que daqui a pouco você tem alguns bairros que estão sem água, é simplesmente porque o SAMAI está fazendo esse remanejamento de distribuição.
Só verificar, os bairros altos ficam sem água constantemente. Dou o exemplo do Parque dos Eucaliptos, 1, 2 e 3. Constantemente fica sem água, porque é um bairro alto. E olha que a caixa d'água é dentro do bairro. Tem uma grande caixa d'água lá. Porém, não se tem tratamento de água suficiente para completar aquela caixa d'água. Cuidado, senhores. Pensem, daqui a pouco Mogi Guaçu não vai ter água. Isso não estamos falando praga, nem fazendo previsão. É só analisando fatos. E assim, senhores, encerramos o nosso jornal de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.